Olá a todos, neste vídeo estarei explicando os teoremas do Yin-Yang, o princípio único do universo, iniciando pelo símbolo do Tao, que mostra aqui na área branca o Yang, aqui na área preta o Yin, só que não existe nada 100% Yang nem 100% Yin. Dentro do Yang tem o Yin e dentro do Yin tem o Yang. Este também é chamado o Yang do Yin e este é chamado o Yin do Yang, também conhecido como Yin verdadeiro, e aqui o Yang do Yin também é conhecido como Yang verdadeiro. Nesta tabela, que é infinita, pois tudo no universo pode ser dividido em dois, vemos a tendência do Yin, que é a expansão, e do Yang é a contração. Então, quando uma parte do corpo dilata, incha, expande, sabemos que existe um excesso de Yin. Da mesma maneira, o corpo físico é chamado Yin e o corpo energético Yang. Frio pertence a Yin, quente pertence a Yang. Assim como Sol e Lua, dia e noite. Tristeza, Yin, alegria Yang. Água Yin, fogo Yang. Se formos estudar o sistema nervoso, teremos o parasimpático como Yin, ele relaxa, e o Yang seria o simpático. Esta tabela é infinita, pois tudo pode ser dividido em dois e classificado. Aqui estão os teoremas e as leis da mudança do universo infinito que vamos mostrar hoje. Então, para quem curte esse tipo de coisa, hoje vai ser uma aula muito interessante. Yin e Yang surgem continuamente da pura expansão infinita. Yin atrai Yang, Yang atrai Yin. Todos esses teoremas serão explicados hoje. Okay? Inclusive, essa questão de uma frase que muitos dizem que é os semelhantes se atraem, né? E na macrobiótica a gente diz que os opostos se atraem. Como é possível isso? Né? Na homeopatia muitos dizem isso também, os semelhantes se atraem. Então nós vamos ver tudo isso hoje. Yin e Yang surgem continuamente da pura expansão infinita. O Wu-Di, o vazio primordial, a unidade, se dividiu em dois, criando o Yin e o Yang, que criou tudo o que existe no universo. Lao Tse dizia que um produz dois, dois produz três, e três produz tudo o que existe. Um corresponde ao infinito, que produz o dois, que são o Yin e o Yang, opostos e complementares. E da união desses dois surge o terceiro, que é diferente do Yang criador e do Yin gerador. E os que se produzem depois são mais diferenciados. Por isso a natureza é tão exuberante e cheia de diversidade. Só os que conseguem perceber os dois lados das coisas, como sendo a frente e o verso, ou o começo e o fim, podem discernir todos os antagonismos e transformar em complementariedade, a fim de estabelecer a sua paz na liberdade. A natureza cria e recria tudo continuamente. Quem desejar aprofundar nisso, pode ver meu outro vídeo, A Origem de Tudo, relembrando conceitos, Wu-Di, Yin Yang, trigramas, etc. Mozart compôs sinfonias aos 5 anos. Pascal criou teoremas geométricos aos 12 anos. Pergunto ao leitor, de onde eles traziam tantos conhecimentos acumulados?
Capablanca, ex-campeão mundial de xadrez, aprendeu a jogar aos 4 anos, apenas olhando o pai jogar. Esses prodígios, eles conseguem êxitos que seria impossível de se conseguir pela pouca idade e nenhuma experiência, mas contrariam todas as lógicas e conseguem. Muitos dizem que Thomas Edison criou a lâmpada elétrica através de um incansável trabalho de tentativas e erros. Mas eu, pessoalmente, acredito que ninguém faz um invento como esse, que mudou o mundo, sem uma inspiração oculta por trás. Nesse vídeo não será abordada a teoria dos 5 elementos. E não dá para separar Yin e Yang dos 5 elementos. Por isso, temos 2 mãos, uma é Yin, a outra é Yang, e temos 5 dedos, um relacionado com cada um dos 5 elementos. O polegar é terra, o indicador é madeira, o dedo médio é fogo, o dedo anelar é metal e o mindinho é água. Costumo dizer que Yin e Yang é Yin e 5 elementos é Yang. Muitos me perguntam por que o dedo indicador é considerado madeira se passa o meridiano do intestino grosso nele. Acontece que na doutrina oculta, o indicador como um todo, ele é madeira, tá? Ligado com fígado e vesícula. Okay? Yin atrai Yang, Yang atrai Yin. E a força dessa atração é proporcional às diferenças Yin e Yang entre eles. Após passar mais da metade da vida estudando esses princípios, seja na medicina chinesa e macrobiótica, seja observando os fatos da vida, concluí que os opostos se atraem a nível físico e os semelhantes se atraem a nível mental. Existe confusão quando algumas pessoas dizem que os opostos se atraem e outras dizem que os semelhantes se atraem. A nível físico, os opostos Yin e Yang se atraem, como no ímã. Pessoas com olhos e cabelos mais claros têm atração por pessoas com olhos e cabelos mais escuros. Assim como pessoas mais baixas sentem atração por pessoas mais altas. As pessoas pensam que escolhem livremente, mas o Yin Yang está por trás de tudo. Quando 2 pessoas de cabelos e olhos escuros estão juntas, as constituições são diferentes, tipo rosto redondo com rosto alongado, pessoas que viveram no litoral com pessoas que viveram no campo, sempre fatores opostos se atraem. A nível físico, os opostos se atraem. A nível mental, os semelhantes se atraem. Podemos observar nas redes sociais a criação de grupos de pessoas que têm os mesmos objetivos e mesma mentalidade. Os alimentos Yang, como carnes, queijo, ovos, peixe e sal, ao serem ingeridos, após algumas horas ou no dia seguinte, sentimos forte atração por alimentos Yin, como água gelada, frutas, doces, açúcar, mel, suco de frutas, álcool, em casos extremos, drogas, etc. Já vi profissionais de saúde dizendo que o corpo está pedindo tal nutriente. Mas é preciso ter a bússola do universo, o Yin Yang, para compreender profundamente essa atração. Curioso notarmos que mulheres tipo Yang, que são mais mandonas, autoritárias, briguentas, carnívoras, geralmente atraem homens de temperamento mais Yin, passivos, submissos, sem iniciativa. Essa atração faz com que eles se adaptem um com o outro, certo? Outro exemplo de como Yin e Yang estão sempre interagindo e não agem isoladamente. O arroz cru é Yin, enquanto que o arroz cozido é Yang. Ele ficou Yang devido à ação do fogo, que é Yang. Mas sem a água, que é Yin, não daria para cozinhar o arroz. Porque Yin e Yang sempre um depende do outro. Em várias novelas da TV, podemos perceber claramente que os temas se repetem. É sempre alguém de uma classe socioeconômica cultural superior que se apaixona por alguém mais pobre e sem cultura
E começam os dramas relacionados a esse sentimento tão forte que é a paixão, que é uma atração forte entre duas pessoas de classes socioeconômicas diferentes, que encontram seus pontos fracos fortalecidos na outra pessoa e vice-versa. É uma atração pura de yin e yang, que se atraem fortemente como os polos de um ímã. Mas ao longo da convivência ficam se chocando por terem muitas diferenças. Mas será um relacionamento duradouro, por serem opostos e complementares. Uma pesquisa americana mostrou que uma paixão dura em média 3 anos. Aliás, 3 anos é um número muito interessante, porque a ameixa umeboshi, o ideal é ficar curtindo no sal 3 anos para ficar yang, que a ameixa é yin, o sal é muito yang. Então, ela ficando no sal, ela se torna yang, com a ação do tempo, que também é yang. Assim como a soja, o ideal é ficar 3 anos no sal, né, para virar miso. E o banchá também, tradicional, o ideal é colher as folhas depois de 3 anos. Tudo que tem uma frente tem um verso, e quanto maior a frente, maior o verso. Nesse mundo, gente, não existe vantagem sem desvantagem. Tudo no universo tem 2 lados. Tudo é dual. Quanto maior a vantagem, maior pode ser a desvantagem. Os jovens, por exemplo, eles têm uma grande vantagem, que é a sua energia vital forte. Têm uma grande empolgação para conhecer o mundo, mas são inexperientes. E quando ficam com ideia fixa para fazer algo que eles julgam que está correto, eles podem se dar mal e cometer graves erros na vida e correr riscos desnecessários pela falta de experiência. Quanto maior a fama, se não agir com conduta, maior pode ser o escândalo. Na política, podemos ver isso frequentemente, né? Principalmente no Brasil. Quanto maior a dificuldade, maior a felicidade pela superação das dificuldades. A melhor madeira é a que nasce no clima mais inóspito. As grandes mentes que já passaram pelo planeta, os grandes pensadores, grandes homens e mulheres, né, que passaram por esse mundo, deram grandes exemplos, muitos tiveram vidas difíceis e a dificuldade fortalece. E essas pessoas superaram as dificuldades e conquistaram grandes cargos, conseguiram grandes coisas na vida. Um remédio potente pode ter um terrível efeito colateral, mas pode salvar a vida de alguém. Quanto maior a frente, maior o verso. Quanto mais lento é o crescimento de uma árvore, mais a madeira é dura e resistente e vive mais tempo. Tem árvores por aí, pelo mundo, com mais de 5.000 anos de idade. As tartarugas têm a vantagem de viver muito. Podem passar dos 300 anos. Elas têm os batimentos cardíacos bem lentos, mas têm uma desvantagem. Elas são lentas para se locomover. Uma vez perguntaram para um médico japonês se era bom correr. Aí ele disse uma coisa que surpreendeu muita gente, que cada pessoa tem um número de batimentos para viver a vida. Então, quanto mais você acelera esses batimentos, né, pior para a sua longevidade. Os cientistas já reconheceram que quanto menor o metabolismo no ser vivo, maior a sua expectativa de vida, né? Isso vale tipicamente para as tartarugas. Os grandes milionários relataram que na sua trajetória, em determinado momento, tiveram que arriscar e colocar dinheiro num negócio para ajudá-lo a crescer, assim como se coloca lenha na fogueira para aumentar o fogo. Mas não viam isso como gasto, e sim como investimento. Eles pensavam grande, por isso conseguiram grandes coisas e enriqueceram muito. Investimento e lucro
É típico yin e yang, andam lado a lado. Não dá para crescer um negócio sem investimento, pois não há yin sem yang. O fato é que ninguém tem saúde 100%. Tem sempre um ponto fraco, alguma deficiência. E nesta filosofia, visamos o equilíbrio entre saúde e doença, entre yin e yang. Não é para ficar yang, gente. É para ficar entre o yin e o yang, para ficar em equilíbrio. Já vi muitos macrobióticos cometerem esse erro, ficam exagerando no sal, no miso, no shoyu, nas umeboshis, achando que ficando yang eles vão ter vantagem e acabam se desequilibrando tremendamente. Porque na tabela do yin yang, vocês podem ver algumas por aí que yang é vida, yin é morte. Mas isso é que nem a palavra get do inglês, né? Dependendo da frase, dependendo do contexto, vai ter um significado. Então, nós temos que ficar em equilíbrio. Né? Um perfeito equilíbrio entre yin e yang. Então, o excesso de saúde é um desequilíbrio tão perigoso quanto a doença. De novo, as pessoas interpretam a tabela em que a gente vê saúde é yang, doença é yin. Então, não, então tem que ficar no yang, quanto mais saúde, melhor. E não é bem assim, pois um homem com excesso de saúde, excesso de energia, gosta de fazer coisas arriscadas, costuma dirigir em excesso de velocidade, se torna briguento, pelo excesso de confiança, ego, arrogância, desperta muitas inimizades. Pode ser violento no relacionamento sexual, se mete em acidentes e confusões e costuma ter um final trágico. Né? É o famoso tigrão, né? Gosta de brigar, né? Então, um belo dia se dá mal. Portanto, ter excesso de energia tem suas desvantagens. O ideal em tudo é o equilíbrio. A felicidade também nunca é 100%. Sempre tem um pouquinho de dissabor, que é a polaridade inescapável das coisas. É igual o símbolo do yin e yang. Né? A baleia preta tem um olho branco. Né? É a polaridade inescapável das coisas. Tudo que tem um princípio tem um fim. Não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. Isso é um dito popular, né? Mas ele mostra muito bem as interações do yin e yang. A única coisa constante neste mundo relativo é a inconstância. Devemos aprender a deixar de se apegar nas coisas ilusórias da vida. Por isso que o Dalai Lama uma vez falou, e muitas vezes você não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. Porque muita coisa que a gente se apega são coisas ilusórias, passageiras. Vivemos apenas algumas dezenas de anos. Tem tartarugas que vivem mais de 500 anos. Devemos nos apegar nos princípios universais, que são eternos e que nunca vão mudar. Como esses teoremas apresentados aqui, que sempre valerão nesse mundo tridimensional governados pelo yin e yang em que vivemos. Por pior que seja a noite, o dia virá com certeza. Estamos no meio de uma pandemia. Abril de 2021. Vai passar também. Vai passar. Por pior que seja a noite, o dia virá com certeza. Por pior que seja a fase que está atravessando, vai passar, pois tudo está em constante mudança nesse mundo. E por mais maravilhosa que seja a fase que esteja usufruindo, também vai passar. Pelo mesmo motivo, as transformações constantes de yin e yang, como o dia e a noite, pois após o dia vem a noite e vice-versa. As estações do ano, as fases da lua, tudo é cíclico neste mundo e nada para de se transformar. Tudo está se transformando o tempo todo. Os seres vivos nascem flexíveis e morrem rígidos. Por isso, o nosso mestre de Tai Chi
o grande mestre Liu Pailin, ele mudou minha vida. Uma das pessoas que mudou minha vida, assim como o Jorge Ozawa, dizia para fazer o exercício dos tendões, para manter o corpo flexível. Porque ele dizia que se você quiser rejuvenescer, flexibilize o corpo, mas sem suar nem ofegar. Né? Porque ofegar demais faz você perder energia. A criança tem o corpo muito flexível e não gasta energia com sexo. Por isso a criança tem muita energia. Mas não há yin sem yang. Não tem vantagem sem desvantagem. E as crianças não têm o sistema imunológico tão bem formado, pleno e fortalecido. E são meio suscetíveis a doenças, porque estão se adaptando, né, com esse mundo cheio de micro-organismos. Né? E a entrada de energias perversas. Elas estão mais vulneráveis à entrada de energias perversas. Por suas defesas, se o sistema imunológico ele fica mais pronto, acabado, pleno, por volta dos 10, 12 anos. E os adultos devem proteger as crianças dos olhos dos invejosos, protegê-las do frio, do vento, não deixar as crianças exagerar nos doces, sorvetes, etc. Porque a criança está crescendo, então elas gostam muito de doce. O idoso já tem geralmente o corpo rígido, que tem mais a ver com morte. E flexibilidade tem mais a ver com vida. O idoso já gastou a essência vital na forma de sêmen e menstruação. Mas é a natureza da vida. Após a flexibilidade vem a rigidez. Após o dia vem a noite, após a tempestade vem a bonança. Yin repele yin, yang repele yang. Observamos isso claramente nos polos de um ímã, em que o polo positivo, que é yang, do ímã, atrai o polo negativo, que é yin. E o negativo atrai o positivo, por serem opostos. E os semelhantes se repelem. Negativo repele negativo e positivo repele positivo. Existem pessoas muito yang, no sentido de serem combativas e competitivas. E se numa empresa essas pessoas muito yang se deparam com outra pessoa com o mesmo perfil combativo, yang também, yang repele yang, tendem a se repelir e se evitar. Então, geralmente as pessoas muito yang tendem a se repelir, e as pessoas muito yin também. Como diz o povo, 2 bicudos não se beijam, ou 2 bicudos não se bicam. Né? Esse é um provérbio antigo aí que as pessoas diziam. Né? Quando um homem muito yang, agressivo, autoritário, é atraído por uma mulher muito yin, extremamente calma, passiva, instigadora e provocante, pode ser um relacionamento turbulento, porque ele é muito yang, ela é muito yin, a atração é forte. Porém, muitas vezes com violência mental ou física. Ozawa dizia que nos lugares quentes em que se come muita carne, há muita violência. Tolstói dizia: enquanto a humanidade comer carne, sempre haverá guerras. Pessoas extremamente yang tendem a ser sádicas. Pessoas extremamente yin tendem a ser masoquistas. Né? Nada escapa da classificação do yin yang no universo. Muito bem. No extremo yin produz yang, no extremo yang produz yin. O excesso de yang gera yin, ou seja, se apertar um parafuso, ele fica firme. Mas, se apertar em excesso um parafuso, ao invés de fixar mais, ele arrebenta e gera frouxidão, o seu oposto. Né? Então, apertando demais, ele acaba arrebentando e gera frouxidão, o seu oposto. Né? O oposto de firme é frouxo. Portanto, excesso de conforto e querendo poupar uma criança ou adolescente
de enfrentar a vida, querer poupar, né, esse adolescente de enfrentar as dificuldades, acaba gerando o enfraquecimento da mente e uma acomodação da capacidade de dedicação e entusiasmo dessa criança ou adolescente em descobrir suas vocações ou mesmo de buscar um rumo na vida. Por isso que os antigos diziam: criança mimada, criança estragada. A impressão que dá é que um adolescente que é poupado de tudo, parece que ele fica inconscientemente com raiva dos pais, né? E começa a fazer um monte de bobagem. Cansei de ver isso, né? Infelizmente, cansei de ver isso. Por isso que eu digo, a dificuldade fortalece, né? Então tem que deixar a pessoa ter a liberdade, né? Entre aspas, né? Liberdade é o direito de acertar e errar sozinho, sozinha, né? Sempre com equilíbrio, né? Precisamos comer vegetais da família das crucíferas, pois tem ação antitumoral. No entanto, se comermos em excesso, pode atrapalhar a tireoide, porque o excesso de certos vegetais, muitos vegetais são bociogênicos, eles acabam atrapalhando a tireoide e, consequentemente, o metabolismo. Então, nós precisamos comer crucíferas, mas se comer em excesso, desequilibra a tireoide. Precisamos usar sal marinho integral. Embora explico no livro Dieta dos 6 Componentes que devemos colocar sal na comida, mas não sentir o sabor salgado na boca. Se comermos sal em excesso, pode causar edema, retenção de líquidos, pois o sal, que é muito yang, atrai fortemente a água que é yin, atrapalhando a circulação da água e, consequentemente, do sangue, né? Que a base é água, né? Para transportar nutrientes. E as enzimas precisam de água para fazer as reações, para atuar. Podemos perceber que o equilíbrio é como andar em cima de um muro. É muito sutil e exige mudança de hábitos e disciplina. Excesso de yang gera yin. Se comer carne em excesso, o corpo começa a produzir glicose a partir da carne. Esse processo chama gliconeogênese. É um falso yin, produzido a partir do excesso de yang, que desequilibra o organismo. E essa situação deve ser evitada. Pela ótica do yin yang, não traz equilíbrio você fazer uma coisa dessas. É óbvio que se você ficar comendo muita carne, o corpo ele começa a utilizar as reservas, você emagrece. Mas e depois? E a próxima fase, como vai ser? Vai acabar cedo ou tarde sendo atraída fortemente para o yin e vai causar desequilíbrio. Podemos perceber que um famoso criador de uma dieta aí, baseada em muita carne, ele acabou tendo vários problemas de saúde. A ciência moderna, principalmente médicos americanos, dizem que não existe carboidrato essencial. E o resto do mundo repete isso, em todas as línguas. Você pode procurar em espanhol, português, francês, vocês vão ver profissionais de saúde dizendo isso. Que isso aí, principalmente médicos americanos, não existe carboidrato essencial. Ok. Mas o cérebro se ressente da falta de glicose. Por isso, em dietas baseadas em carne, pode haver alterações de humor e muitos outros problemas orgânicos, que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então eu pergunto, onde está o centro dessas dietas? Não tem centro? Será que a carne é o centro dessas dietas? O centro da dieta dos 6 componentes são os cereais integrais, legumes e verduras. E para mim, eu sei que vai chocar, existe carboidrato essencial sim,
são os amidos do arroz integral e outros cereais, e também dos legumes. Porque eu conheci pessoas que se alimentavam basicamente de cereais integrais, legumes e verduras, um tipo de macrobiótica, comiam um pouco de frutas também, comiam pouco, muito pouco proteína animal, porque o centro era cereais integrais, legumes e verduras. E, nossa, passaram dos 90 anos com uma vitalidade incrível. Então, há mais de 30 anos que eu observo, porque observação é uma palavra-chave, né, na medicina oriental, e observo a dieta das pessoas, né, e os treinamentos que elas fazem também. Então, a movimentação também que a pessoa escolhe pode fazer bem ou pode fazer mal, depende da constituição. Uma vez que já ensinei muitos diabéticos tipo 2 a se curarem comendo arroz integral desde a década de 90, que nem tinha nutricionista que dava dieta, os pacientes que eu atendia, eles iam do endocrinologista e eles diziam que estavam proibidos de comer arroz. Tudo bem, arroz branco, concordo, tudo bem. Mas o arroz integral, principalmente o cateto, que é muito mais yang do que o arroz integral agulha, ele faz uma diferença brutal, porque ele é mais yang. Então ele acaba equilibrando a glicemia. E isso, gente, é uma coisa impressionante. Ozawa, o genial Jorge Ozawa, na França, ele também dizia que justamente são os carboidratos que curavam os diabéticos tipo 2. Com arroz integral, abóbora Hokkaido, que é redonda e amarelada, elemento terra, e feijão azuki. Então, esses alimentos que tinham carboidrato é o que ele usava lá para curar os diabéticos na França na década de 70. Então, gente, isso não é novidade. É que nem jejum. Jejum é milenar, gente. Na década de 80, eu jejuei 72 horas, com orientação da medicina oriental. Na época, os médicos diziam que não era bom fazer jejum, que era perigoso. Então, o que aconteceu? A yin está sempre se transformando em yang. Reconheceram, né, que funciona e estão estudando muito o jejum hoje. Né? Mas o jejum é uma coisa milenar. Né? Tinha até o caso de um coreano que ele era muito encrenqueiro e ele era também revolucionário. Aí prenderam ele e ele ficou fazendo jejum até soltarem ele. Ele ficou lá bebendo só água, fazendo um jejum de protesto, e ele sofria de úlceras. Né? E ele ficou jejuando lá vários e vários dias. E quando ele saiu, ele viu que o estômago dele tinha melhorado muito. Então, por isso que eles diziam, né, principalmente na medicina oriental, linhagem da Coreia, eles valorizam muito o jejum. Falam que o jejum é a cura de todas as doenças. Tanto é que veio um médico coreano para cá, e quando tinha alguém com câncer, ele dizia para fazer jejum tomando 1,5 litro de água por dia e ficar 5 dias sem comer. Depois ele dava lá a dieta aos poucos e aumentando. Tal. E ele fazia muita ventosa nas costas para tirar as toxinas. E ele tratava câncer assim, ele curou muita gente. Muito bem. No câncer também é importante comer arroz integral, que abaixa a glicemia e limpa a fundo as células. Ok, gente? Depois do yin vem o yang, depois do yang vem o yin. Vemos isso claramente na natureza, porque depois do dia vem a noite e depois da noite vem o dia. Mas não bruscamente, é bem lenta essa transição. Aliás, por pior que seja a noite, o dia virá com certeza. Isso é até um provérbio, né? A vida é composta de fases. Após uma fase yin, vem uma fase yang, continuamente, ininterruptamente, pelo ciclo constante da natureza. E a Terra continua girando, né, gente? Ela não para descansar. Nem o nosso coração. Pelos teoremas do princípio único do universo, sempre depois do yin vem o yang. Então, por esse mesmo princípio, se você trabalhou muito, atividade é yang,
Em seguida deve descansar, relaxar, que é yin. Se fez muito trabalho mental, intelectual, em seguida deve desligar a mente completamente, meditar, caminhar, ficar sem pensar por algum tempo. Isso faz a energia voltar a crescer no organismo. E quem não entende isso acaba chegando no estresse excessivo e extremo, gerando neurastenia e outros distúrbios e doenças. Por isso o Tai Chi Chuan é tão benéfico, pois após um movimento expansivo vem um movimento contrativo. E isso traz equilíbrio ao organismo e faz o organismo entrar em consonância com o pulsar do universo. A concepção do Yin Yang na medicina chinesa e na macrobiótica são diferentes. Nesse trabalho, eu adotei o Yin Yang da macrobiótica. Okay? Se as pessoas ingerem muitas frutas e sucos de fruta, que as frutas a maioria são Yin, e suco de fruta mais ainda, que muitas vezes você precisa usar muitas frutas para fazer um copo de suco. Então, se as pessoas exageram, começam a ingerir muito suco de fruta gelado no calor, no verão, assim que entra o outono, a estação do metal, do pulmão e do intestino grosso, o tempo fica mais frio, mas as pessoas estão com o interior do corpo cheio de potássio, que é Yin, que o potássio é energia fria, Yin, representa o Yin do organismo, enquanto que o sódio representa o Yang. Então, esse excesso de frio e umidade das frutas, quando entra o frio, fica frio por fora e frio dentro do corpo. E acontecem as doenças respiratórias. Em outras palavras, se come excesso de Yin no tempo quente e o tempo esfria de repente, muitas pessoas ficam resfriadas ou gripadas. Nessa época de pandemia, devemos comer menos, excesso de comida também pode dar problema, porque existe líquido na comida que a gente ingere. As frutas, por exemplo, a maioria delas, mais de 90%, 95% é água. Né? Nos legumes, depende do legume, 70%, 80% é água. Então, quando a gente se alimenta, mesmo não bebendo líquido, a gente está ingerindo líquido. Na macrobiótica, sabemos que quando a pessoa está doente, nada de produto animal, nada de fruta, e só beber água se tiver sede. Lembrando que vírus gosta de água. Já falei isso nos vídeos aí que eu fiz sobre coronavírus e outros vírus, porque a forma de tratar viroses na macrobiótica não importa o nome do vírus. Né? O tratamento é mais ou menos o mesmo. Só muda o local que o vírus ataca. Né? Como a maioria dos vírus, esses de pandemia, inclusive o da gripe, eles tendem a atacar o pulmão, né? O tratamento visa proteger o pulmão. Muito embora descobriu-se que o coronavírus ele pega no ponto fraco de cada um. Né? Teve um caso de uma mulher que disse que nunca teve pressão alta na vida, pegou coronavírus, a pressão começou a subir. Pessoas também que nem eram diabéticas, a glicemia começou a subir e teve casos de que o vírus migrou para outros órgãos. Então, é um negócio que tem que manter o corpo num bom equilíbrio de yin e yang e manter o emocional bem equilibrado. Evitar se aborrecer, evitar desequilibrar o emocional, pois afeta o sistema imunológico. Na macrobiótica, as frutas são usadas com muita reserva e cautela. Geralmente usam frutas yangizadas pelo fogo, através do cozimento, ou ficam curtindo no sal, que é muito yang, para elas ficarem mais yang. As frutas são muito yin, a maioria delas. Há séculos que a macrobiótica afirma isso. Né? Tanto é que na macrobiótica, quando se está doente, não se ingere frutas nem proteína animal de espécie alguma. Na macrobiótica não se usa carne por ela ser desequilibradamente yang. Não é por questões sentimentais, né? Como no veganismo, né? Que eu gosto muito da filosofia do veganismo. Eles têm um respeito pelo animal, pelos animais,
mas eles não comem a carne principalmente por uma questão sentimental e respeito pelo animal. Né? Mas na macrobiótica não é bem isso. Eles não usam porque ela foi classificada como um alimento desequilibrado. Tá? Tem gente que não sabe disso. Em alguns casos, na macrobiótica, se usa produtos animais, tá? Mas é pouco. A macrobiótica do mais alto nível, que o Ozawa recomenda, é a macrobiótica pura, sem nenhum produto animal. Então, no que se refere às frutas, a ciência vai descobrindo coisas, mas muito lentamente. Grande yin atrai pequeno yin. Eu digo isso porque nós não podemos esperar a ciência descobrir que excesso de líquido pode favorecer, né, a piora de muitas infecções e tal. Né? Mas na macrobiótica, eles adotam isso. Tanto é que nos livros de macrobiótica tradicionais, Ozawa recomendava nas doenças incuráveis e gravíssimas, ele recomendava ficar comendo só arroz integral por 10 dias e beber o mínimo possível de líquido. Tá? Mas na dieta dos 6 componentes que eu utilizo não é tão rigoroso. Né? Só beba água se tiver sede, só coma se tiver fome. Tá? Mas podem ler livros de macrobiótica do Ozawa, vocês vão ver lá. Líquidos o mínimo possível. Tem um livro lá do Ozawa onde ele fala que a ciência, naquela época, década de 70, 80, eles já diziam para beber bastante líquido, mas ele falava que quando a pessoa ficava com insuficiência renal, eles mandavam beber pouco líquido. Ele cita isso num dos livros lá. Porque Ozawa queria dar aula para os médicos lá na França, ensinar a medicina oriental para eles. Né? Só que eles diziam que ele não era uma pessoa científica. Aí ele pegou e falou, tá bom. Ele pegou, como a filosofia dele é que você vai ser mais feliz quanto maior for o desafio que você decidir enfrentar e superar, ele fez biologia no Instituto Pasteur e medicina na Sorbonne. Aí ele voltou lá para ensinar os médicos lá e falou, não, agora você não pode dizer que eu não sou homem da ciência. Mas ele falou que mesmo assim eles não mostraram muito interesse em aprender o yin e o yang, não. Eu mesmo dou aula da técnica brasileira de acupuntura para médicos, mas poucos médicos, né, se interessaram em aprender. Mas os que vieram eu percebi que eram médicos de uma espiritualidade mais evoluída, né? Pessoas realmente maravilhosas. Mas infelizmente não são a maioria. Né? Mas mesmo assim vem muitos médicos também nos meus cursos da técnica brasileira de acupuntura. Né? Eu tenho muito prazer em ensinar a todos os profissionais de saúde interessados em aprender essa técnica. Né? Médicos, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, aparecem muito. São todos muito bem-vindos sempre. Né? Então, para se misturar ervas pelos seus aspectos yin yang, é preciso muita experiência e conhecer bem os teoremas do princípio único. Se alguém está com uma doença yin, causada por umidade, por exemplo, deve-se administrar alimentos e ervas que geram calor e dispersem a umidade. As ervas e alimentos agem mais fundo no organismo, agem de dentro para fora. Quer dizer, com as ervas e alimentos nós tratamos o yin, o interior, enquanto que os tratamentos externos, com agulhas e mochas, agem de fora para dentro. Né? Então, para um tratamento ser completo, tem que tratar o interno, o yin, com alimentos e ervas, e o externo, com agulhas, mochas, ventosas, compressas, etc. Tem que tratar sempre o yin e o yang, por fora e por dentro. Se tem um chá com 4 plantas yin e colocar uma planta yang, o que vai acontecer? O chá vai ficar mais yin ainda, pois o yang em minoria estimulou a maioria das plantas yin. O grande Michio Kushi também, aluno do Ozawa, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou que se você tem, por exemplo, 4 meninos brincando, e de repente aparece uma menina,
os meninos ficam olhando para a menina e ficam querendo se exibir para a menina e tal. Então aquela menina que é yin, ela despertou mais os meninos. Então o yin estimulou o yang. Espero que tenha dado para entender. Então, se uma pessoa que nunca bebe álcool resolveu tomar um copo de uísque e começa a se sentir mal, com tontura, o que acontece? O álcool, ele é picante, ardido, ele é mais yin do que o açúcar. Sabor doce extremo. Então, para trazer essa pessoa de volta ao equilíbrio, ao centro, ela pode beber um pouco de água com um pouco de mel ou açúcar, né? Desde que não seja diabética. Né? E essa pessoa se sente melhor. Mas seria errado o seguinte pensamento. O uísque é yin e vou equilibrar com yang. E dar um chá de artemisia ou dente de leão, ou sal, ou mandar a pessoa chupar uma omeboshi, que é muito yang, não vai trazer um bom equilíbrio, tá? Não vai fazer a pessoa se sentir bem. Porque está indo de um extremo para o outro. Está indo do yin para o yang. E para fazer equilíbrio, grande yin atrai pequeno yin. E grande yang atrai pequeno yang. Ok? É como se a pessoa tem uma xícara quente que ela quer esfriar essa xícara. E ela coloca na água gelada para esfriar logo. E a xícara acaba trincando. Eu já atendi muitas pessoas, gente, nesses 33 anos, paralisia facial. Tratei muita paralisia facial na minha vida. Muito. Então é que eu uso técnica do abdômen, usando fiozinhos de cobre, ligando uma agulha com a outra, depois aplico direto no rosto. Dá resultados muito bons, muito bons. Um amigo meu teve, estava passando muito nervoso, que tem muito a ver. Choque térmico, estou falando da xícara. Atendi uma moça, me lembro, ela falou que tomou um banho extremamente quente, abriu a geladeira, o rosto dela entortou na hora. Muitos casos assim. Atendi um caso na pandemia, 2020, final de 2020. O rapaz saiu de São Paulo, né, e estava bebendo muito vinho aqui, era uma noite, estava meio frio. Aí ele chegou no Nordeste, estava super quente, e ele começou a tomar muita bebida gelada. Aí ele começou a ter ânsia, começou a se sentir mal, e em seguida aconteceu a paralisia facial. Teve vários choques térmicos aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com choque térmico, viu, gente? Eu já vi também um caso de uma menina de uns 5 anos de idade, mais ou menos, que ela estava no sol brincando, ela estava com o corpo super quente. Aí o pai pegou a menina e mergulhou ela na piscina com água fria. Não era aquecida, não. A piscina era água fria. E passou uns 5 minutos, a menina começou a convulsionar. Aí levaram para o hospital, né? Fizeram vários exames, não encontraram nada. Tá? Então, gente, cuidado com choque térmico. Então, tem que colocar a xícara na água morna e ir esfriando aos poucos, senão a xícara trinca. Da mesma forma, quando alguém vai ao hospital em coma alcoólico, eles administram soro glicosado para a pessoa voltar ao normal, desde que não seja diabética. Se comer muita cebola crua ou muito alho cru, ambos muito yin, pode sentir atração por doces ou mel, algumas horas depois ou no dia seguinte, pois grande yin atrai pequeno yin. Grande yang atrai pequeno yang. Agora, yang é energia. Né? Nesse sentido, yang é energia, yin é matéria. O povo diz que dinheiro chama dinheiro. Devemos concentrar todos os nossos esforços para começar algo, começar alguma coisa. Dar o primeiro passo. Pois depois de um começo, novas oportunidades começam a surgir. Como dizem os milionários americanos, difícil é reunir o primeiro milhão. Conseguindo o primeiro milhão
outros milhões vêm mais fácil. No corpo humano é preciso analisar bem a origem da doença para não cometer enganos. Por exemplo, gripe com febre devido à agressão por vento e frio externos. O agente patogênico de origem externa adentrou a pele. Porque, gente, na linguagem da medicina chinesa, 5.000 anos atrás, quando tem pandemia, eles falavam que é agente patogênico, né? Energia perversa. Porque não tinha microscópio, não tinha esse conhecimento de vírus. Né? E o nosso Qi de defesa, no Japão e Coreia fala Qi. Né? Na China fala Qi. Né? Nosso Qi de defesa entrou em ação. E o choque entre o nosso Qi de defesa e o agente agressor gera calor, febre. Febre é Yang, mas tem que ver se ela foi causada por Yin ou por Yang. Mas foi originada por vento e frio, portanto a origem da doença é Yin e deve ser tratada por Yang nos pontos certos. Né? Eu já vi casos de gente que estava com febre e coriza. A coriza é o quê? É o excesso de Yin saindo pelo nariz. Aí fiz moxa no abdômen, parou a coriza na hora. Assim como tem o ponto do nariz no abdômen, quando o nariz está escorrendo, faz moxa nesse ponto, também para na hora. Né? Por isso que eu sempre digo que não é bom lavar a cabeça depois das 15 horas. Né? Pode dar otite, rinite, principalmente nas crianças dá muito otite. Existem antibióticos e anti-inflamatórios Yin e alguns poucos Yang, mas a maioria dos medicamentos são todos muito Yin. Né? Raro um ou outro que é mais Yang. A maioria é muito Yin. E quando a doença é Yin, e é administrado um anti-inflamatório Yin, porque eles não têm essa bússola, a doença não melhora e pode até piorar. Por exemplo, o diclofenaco sódico é Yang, o diclofenaco potássico é Yin. O AAS é muito Yin. E pessoas que têm constituição física fraca deveriam evitá-lo a todo custo e procurar outras opções. Tá? Nada escapa da classificação do Yin-Yang e 5 elementos no universo. Todas as manifestações físicas são Yang no centro e Yin na periferia. Podemos perceber que um mineral, que é matéria, é Yin na periferia, ou seja, ele é parado estático. Né? Se olha para uma pedra, para um cristal, vê que ela está parada. Né? Mas no seu interior, os elétrons se movimentam, e movimento é Yang, e giram numa velocidade muito alta. Lembrando que tudo que existe é feito de átomos. Segundo o artigo O Poder das Pedras, todos os seres vivos, humanos e animais, têm uma aura, inclusive as pedras, que vibram numa frequência vibratória e têm um campo de energia também. Eles têm uma aura. E no reino mineral, as pedras e cristais, mesmo parados e aparentemente estáticos, seus elétrons giram a uma velocidade superior a 200.000 km por segundo, que é muito alta, embora não pode chegar a 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz. Senão, segundo Einstein, a matéria se transforma em energia. Né? Se pegar uma matéria e fazê-la movimentar a 300 km por hora, ela vira energia. A fórmula lá do Einstein, né? Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Por isso, as terapias com pedras quentes e uso de cristais fazem as pessoas se sentirem bem, pois cada pedra tem uma frequência e cor, e é usada para tratar determinados desequilíbrios orgânicos. A arte de tratar com pedras é chamada litoterapia. Litos vem do grego, significa pedra, e terapia significa curar. Pedras e cristais emanam energias. A doença, de um modo geral, sempre tem componentes de frio e umidade em todas as doenças, porque, de um modo geral, todas são Yin, enquanto que a saúde é Yang. Nesse contexto, né?
as células cancerígenas, lembra que eu falei, Yang energia, Yin é matéria. Então, se tem células cancerígenas se expandindo, né, no corpo, é o Yin que está aumentando em detrimento do Yang, que houve um bloqueio. Então, as células cancerígenas, que são Yin, morrem a 43 graus Celsius, porque Yin não aguenta calor. Não aguentam calor quanto as células normais, que aguentam até 47 graus. Câncer gosta de ambiente ácido, Yin, com pouco oxigênio. E não gosta de ambiente alcalino, que é Yang, e oxigenado. E, curiosamente, quando você alcaliniza o sangue, naturalmente aumenta a oxigenação. Então, por ser Yin, o câncer é destruído pelo calor, que é Yang. Ocorre também aumento de sódio, que é Yang, e diminuição do potássio, que é Yin, intracelular, em vários tipos de células cancerosas. Então, quando acontece câncer, que tem centenas de tipos, costuma acontecer aumento do sódio e diminuição do potássio intracelular e diminuição da produção de ATP. Então podemos dizer que o sódio é Yang, potássio é Yin e o ATP seria o Qi, porque a combinação de Yin com Yang dá como resultado o Qi, né? O Qi, a energia vital. Ok, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo um forte abraço a todos e espero que tenha dado para entender melhor, né, esse aprofundamento do conhecimento do Yin Yang, que governa tudo no universo. Tá? Um forte abraço a todos, até a próxima.